Mas é um prazer. Vamos começar a semana com o pé direito e uma excelente apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. E é um orgulho de vocês aqui. E queria agradecer a oportunidade de cá, por esse convite. Nossos amigos aqui da Muito obrigado. Bem, a vida perguntou por tempo. Quanto tempo o tempo tem? Tempo, o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O que eu quero dizer com isso? O tempo passa rápido. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Hoje, o agora. Porque depois ser fácil e a família muito bem tem que fazer esse passo. Então, quem é que assistiu o filme De Volta para o Futuro? Todo mundo. Eu vou convidar vocês hoje para uma viagem ao passado. Nós vamos nesta noite. Imagino que todos vocês vão comigo nessa noite. Nós vamos para onde? Ali tinha os campos, depois tinha o poeta, depois o papel moeda, vamos chegar até o dia. Então, vamos começar a nossa viagem. Imagina a viagem de agora, no real, não precisava negociar. Como é que ele tocava, como é que ele comprava? Era o escravo. O homem plantava, colhia, caçava, pescava e cortava. Então, imagina o camarada, tem um cabrito, que quer trocar por um saco de trigo. Naquela época, andando com o cabritinho dele, andando, até achar alguém que produzia e plantava. Né? E como é que se fazia isso? Ele andando e conversando e dizendo até onde ia. Começava o problema. Divisão. Quanto aquele cabrito valia para trocar pelo saco? Metade do cabrito, uma perna. Então, aquele cabrito valia aquele cabrito. Como está tendo problema de divisão. E quando se chegava ao acordo, aí começamos a ter outro problema, armazenar. Como é que o pessoal ia armazenar essa pele de cabrito, o outro com o resto do cabrito? Naquele tempo, o pessoal usava sal, defumava a carne e deixava secando no pão. Mas isso não era conveniente de fazer, porque perecia muito rápido. Então vieram problemas de perecibilidade dos produtos. E naquela época, começamos a pensar em uma qualidade, uma moeda que pudesse colocar para não ter que disputar todos esses problemas. O escambo foi a primeira forma de comércio dele. E a necessidade de valorizar o valor das coisas. Então, o que começou a ter o valor da moeda. Da Roma antiga, usava muito sal. O salário era muito valioso. E, inclusive, o salário dos soldados da Roma era pago de sal. Aí originou-se a palavra salário, o nosso salário. O Egito criaram o débito. Débito, 91 gramas de ouro.
A equivalência de moedas, né? Agora vamos decolar no século VII a.C. No século VII a.C., Cristo na Lídia, atual Turquia, foi cunhada a primeira moeda. Essa moeda, ela tinha o selo do governante que dava confiança para o pessoal. E assim se começou a trocar os produtos, comprar produtos com essas moedas cunhadas em ouro e prata. Só que daí também começou a surgir um outro problema: o volume e o peso dessas moedas. Vocês devem ter assistido filmes dos antigamente, que o pessoal usava um saquinho com as moedas dentro, né? Quem assistiu Robin Hood? Robin Hood, a gente via muito disso, né? Ele roubava lá do delegado aquelas caixas de ouro, com moedas de ouro e tudo mais. E isso também começou a ser um problema para o comerciante, porque como é que ele ia comprar um produto, iria ter que levar aquela caixa de moedas, ou várias sacolas de moedas, para chegar num lugar para poder trocar por um boi, um cabrito, arroz, feijão. Então isso começou, e naquela época eram extensões enormes que o camarada viajava, até achar quem queria trocar as coisas com ele. E a moeda então foi assim. Começamos desse jeito, a moeda passa a ser confiança, né? O dinheiro e o tempo só produzem valor quando são bem administrados. A gente tem que administrar, do jeito que a gente administra o dinheiro, a gente tem que administrar muito mais o tempo. Se a gente não aproveita o tempo que a gente tem, a gente não administra o nosso dinheiro direito. Quem não confia no uso do próprio tempo desperdiça oportunidades. Isso foi no século VII a.C. Agora nós vamos voar 1.300 séculos para frente. Século VII depois de Cristo. Veja, a moeda foi criada no século VII a.C. e no século VII depois de Cristo, uma coincidência grande, 1.300 anos depois, foi criada na China, na dinastia Song, o papel moeda. Como a gente convence aquele camarada que tinha ouro no bolso que trocar por uma folhinha, 2 folhinhas de papel era o equivalente àquele ouro que ele tinha na mão, né? Todos nós somos assim. Quanto mais dinheiro na mão a gente tem, melhora para a gente. A gente sente mais confiança com o dinheiro na mão. E naquela época era o ouro. Como é que iria trocar aquele ouro por papel moeda? O papel moeda era feito de bambu e outros materiais, tipo casca de árvore. Eles eram prensados, eram carimbados com o selo do governante e tinha também um selo que protegia de falsificação. Então, desde aquela época já existia falsificação de dinheiro, não é? Cada célula representava a quantidade de ouro que o camarada tinha. Então isso era guardado numa casa de câmbio, ele ia lá com tanta quantidade de ouro e se trocava por uma quantidade de papel moeda. Isso facilitou o camarada, vamos dizer assim, com relação ao peso. Ele dava com aquele papelzinho, trocar as coisas e comprar as coisas que ele queria. O comércio floresceu e as trocas tornaram-se mais rápidas, mais justas. Assim passa a determinar o grau de riqueza de um país e de uma pessoa. Aquele ouro guardado começou a representar o grau de riqueza de um país e de uma pessoa, de quanto tinha guardado aquele dinheiro. Isso tudo depois evoluiu para um padrão ouro. E foi lá, mais para frente a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Assim começou as coisas. A nave passa rápido pelas décadas, até a evolução digital. Quem aqui já usou talão de cheque? Aquelas 10 folhinhas, não é? Passava o cheque, comprava as coisas com cheque e era um trambolho, não é? Aquele negócio do nosso bolso, o talão do cheque. É verdade, mas eu nem sei mais o que é o talão de cheque, sumiu da minha vida isso daí. Então, naquela época, você logicamente pagava tudo com talão de cheque, um cheque.
Existia o cheque cruzado, que você era obrigado a depositar na sua conta. O cheque cruzado, se você depositasse, se fosse do mesmo banco que o seu, ele caía no dia seguinte. Se fosse do banco diferente do seu, levava 2, 3 dias para você receber o dinheiro. Então, apesar do cheque agilizar as operações, ele custava para entrar na nossa conta. Existia o cheque administrativo. O cheque administrativo era o melhor de todos, mais confiança. Existe ainda o cheque administrativo, né? Ele reserva um pedaço do seu dinheiro, você vai comprar um imóvel, comprar um carro, ele reserva, o banco emite o administrativo e você paga com o administrativo, é uma garantia que você tem. E por incrível que pareça, gente, existia também o cheque sem fundo. O cheque bumerangue, você joga ele volta para você, né? Então, o cheque chiclete, elástico, sabe? Vai, vem, vai, vem, vai, vem. E acontecia muito disso, muito. Tinha que tomar um cuidado danado com esse cheque sem fundo aí. Aí, do cheque se passou para o cartão de crédito, que existe até hoje. Mas a gente nem usa mais o cartão de crédito físico. É tudo celular hoje em dia, não é? Então, quando surgiu o cartão de crédito, muita gente descontrolava a conta deles. Vou pagar em 6 vezes? Legal, tá aqui, toma. O pagamento e o recebimento era rápido. Mas o pessoal se descontrolava, a ponto de ficar endividado. Ainda hoje tem gente assim, mas muito menos do que no começo da história, né? Então, depois, para se sair dessa dívida, era terrível. Eu só tomar um golinho de água. Depois de cheque, vieram as transferências financeiras entre bancos, o TED e o DOC, que também se tornou muito mais rápido. Saía da sua conta e entrava na conta de terceiro. O TED era mais rápido que o DOC. O DOC levava 1, 2 dias para cair na conta. O TED era em horas. E até a moeda virtual, isso nós vamos falar mais para frente. Tá? Cada inovação parecia eterna, mas logo ficou obsoleta. As coisas vão perdendo valor, vão sendo substituídas. A vida é assim também, parece eterna, mas passa. Por isso que tem que aproveitar o hoje. Eu falo sempre isso. E vou falar várias vezes aqui. O que parece novidade logo vira rotina. O tempo é o maior acelerador da obsolescência. Se você não tomar cuidado, tudo fica obsoleto. A nave faz agora uma parada especial. No século XX, quando o comércio começa a conectar continentes e inspirar confiança em todos. O mundo percebe que o dinheiro já não é mais apenas um meio de troca, e sim confiança e relacionamento entre as nações. Chegamos na era do câmbio, que é justamente onde a gente está hoje, uma corretora de câmbio. Então nós vamos ver como tudo começou dentro do câmbio. 1940 a 1950, o câmbio se tornou obrigatório. Todos os exportadores e importadores tinham que fazer a troca cambial com um banco autorizado a operar em câmbio, pelo Banco Central. E tinha também as corretoras de câmbio, que você era obrigado a usar uma corretora de câmbio para fazer essas trocas. Então você sempre consultava uma corretora, a corretora consultava o banco voltava com as taxas e se fechava o câmbio com o banco que se foi determinado entre o exportador, importador e a corretora. Isso foi feito assim sempre até na década de 1970, que o dólar passou a ser definido pelo Banco Central. Naquela época, o Banco Central determinava o dólar praticamente todo dia, cada 2 dias. Então, você precisava estar sempre atento a essa alteração que o Banco Central fazia no dólar. Tinha mini desvalorizações diárias, em 1970. Em 1972, nasceram as trading companies. Mas antes disso, eu esqueci de falar para vocês.
Em 1951, foi um marco muito importante. Nasceu o Hélio Cury. Não é? Nasci numa família com bastante amor, né? E, logicamente, eu não sabia o que ia acontecer na frente até agora. E assim foi, vivendo, e hoje eu estou aqui com vocês. Mas voltando para 1970, então, o dólar é definido pelo Banco Central, então todas as mini desvalorizações a gente tinha que acompanhar no dia a dia para aproveitar no fechamento de câmbio que a gente tinha que fazer. E sempre através de uma corretora de câmbio. Em 1972, se criou a Trading Company. Decreto-Lei 1248, governo Itamar Franco, ministro da Fazenda, Delfim Neto. As trading companies nada mais são do que empresas comerciais exportadoras, só que tinha uma regulamentação especial que dava poderes à trading company, através desses financiamentos, a comprar mercadorias destinadas à exportação. Então, o Delfim Neto quis, com isso, incentivar as exportações do nosso país. Isso foi feito e, assim, continuou-se a trading company. Em 1976, teve um outro marco importante para mim. Eu comecei a trabalhar na área de comércio exterior. Dali para frente, eu comecei a ter todo esse conhecimento de comércio exterior, até chegar hoje, que eu estou aqui com vocês. Na KSR, naquela época, eu trabalhava como gerente de pessoa física. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Né? E naquela época, eu trabalhava como pessoa jurídica no Banco Real. Eu fiz um curso de trainee no Banco Real e passei a ser pessoa jurídica na agência deles no Conjunto Nacional. Depois eu fui convidado pela KSR, um evento das tradings, o Grupo Simão de Papel era um exportador de papel muito grande. E ele criou a Trading Company, a KSR. E eu fui lá trabalhar na KSR. Fui montar para eles o departamento de câmbio. Eu conhecia a exportação, conhecia a importação, de falar. Mas eu não conhecia o que precisava para você exportar e para você importar. Então, eu precisava conhecer isso, o meu trabalho. Eu precisava dizer que não sabia. Gente, não pode ter medo de falar que não sabe. Tem que falar e perguntar, tem que aprender. Nós temos que estar sempre aprendendo na nossa vida. E eu ia, então, no departamento de documentação da KSR, perguntava, como é que é essa guia de exportação? Como é que faz isso? Como é que é a guia? Como é que é um packing list? Como é que é um BL? Não é? Como a gente faz essa transação toda? Era um monte, era uma papelada nada. Mais para frente eu vou mostrar um filminho que eu achei, para vocês terem uma ideia da papelada que existia naquela época. Que é completamente de vocês, é muito rápido. Vocês só têm problema quando acaba a luz, não é? Lá naquele tempo a gente acendia a vela, a lanterna, tudo e continuava trabalhando. Então, ia no departamento de frete, transportes, saber como é que era, como é que se contratava o transporte marítimo, como é que se contratava o transporte ferroviário, como é que a gente fazia isso. Embarcar em container de 20, de 40, como é que a gente fazia o pallet do produto para colocar no navio, carga solta, e assim por diante fui fazendo, aprendendo. Sempre, ainda hoje a gente aprende bastante. Então, eu fui com isso aprendendo, aprendendo e aprendendo. Aí, em 1979, teve a primeira desvalorização do cruzeiro naquela época, 30%. Foi uma loucura. Você lembra, Orlando? 30% em 79. Foi uma coisa muito doida. O dólar foi lá para o espaço. E quem tinha campo a fechar, aproveitou essa época e pôs mais dinheiro no bolso. Na década de 80, piorou mais as coisas. A inflação foi para o espaço. Era 80% ao mês, 2 a 3% ao dia, 1.800% ao ano. Quem é que sabe quanto está prevista a inflação desse ano que o governo colocou? A meta do governo? 4, 5%. Foi essa a meta.
E isso, praticamente, a gente tinha todo dia naquela época. E agora é por ano. Imagina a loucura. Eu recebia meu salário no fim do mês, pegava a minha esposa, ia para o mercado. Enchia 2, 3, 4, 5 carrinhos de produto e mercadoria, quando eu recebia o salário, e pagava. Por quê? Porque no dia seguinte estava perdendo 2, 3%. Era terrível isso. Todo mundo fazia isso. E no mercado era uma confusão. Tinha que ter um farol no meio do caminho para você poder passar, você não batia o carro. Era uma confusão. Tudo por causa dessa máquina, dessa desoneração do Cruzeiro naquela época. E existia também naquela época o overnight. Era uma aplicação que você fazia, o nome diz à noite. Praticamente 1%. E a gente aplicava, se sobrava depois das compras, né? Aplicava isso por 1% ao mês, ao dia, à noite. E assim foi. Em 1990, chegou o plano Collor. Gente, descambou tudo. A Votorantim tinha um projeto de construção numa fábrica de papel em Luiz Antônio, em Ribeirão Preto. E já estava em negociação com a Simão para comprar papel Simão e a KSR. E nesse tempo, eles me levaram para ajudar no startup da empresa e montar o departamento de exportação deles e toda a logística. Quando a máquina começasse a produzir o papel, a gente pudesse já exportar esse papel. Então eu fui para lá. Eu estava na Europa com o diretor comercial em 1990, começo de 1990. Nós fomos lá para ter contato com os compradores de papel, os importadores, estabelecer agente em determinados pontos para que ele pudesse trabalhar para a gente e vender o papel. Ao mesmo tempo, a logística, como a gente vai fazer o transporte que armazém eu ia usar na Europa para levar esse papel até o importador. Quando eu voltei para o Brasil, e naquela época, quando eu saí da KSR, eu recebi toda a minha rescisão, fiz um acordo com eles, recebi a rescisão, o fundo de garantia estava tudo depositado e investido no banco. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha R$50 na conta, assim como um monte de todo mundo. O que fazer com R$50 no bolso? Era impossível você fazer alguma coisa. E alguém, inclusive, algumas pessoas, algumas empresas, trocavam mercadoria por serviço. Podia até se dizer que era um escambo que voltou para agora, para aquela década. Então todo mundo começou a trocar mercadoria. Até que, em 1994, veio o Plano Real. O Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, governo Itamar Franco, eles estipularam, determinaram em 2000 que o dólar valia 1,20, fixou em 1,20. E estabeleceu também que os dólares passavam a ser... não havia mais a determinação do Banco Central, o mercado regulava o dólar, assim como é até hoje. Passou-se um tempo, o dólar passou a R$2. Mas isso tudo ajudou, e nós, com o real, nós fomos combatendo a inflação e melhorando tudo que a gente tem até hoje. Né? Foi em 1994, 2000. Em 2005, o Banco Central instituiu o RMCCI, Regulamento de Moedas, Câmbio e Capitais Internacionais. Com isso, ele digitalizou as operações, melhorou as operações todas, e também com a resolução 3.265, se não me falha a memória, ele desobrigou os exportadores e importadores a utilizar a corretora de câmbio. Então, eles podiam trabalhar direto com o banco. Só que, gente, isso eu não acho legal. Eu acho que as empresas têm que ter o seu core business. O camarada do financeiro da empresa tem que estar lá para trabalhar para o financeiro da empresa. E deixa a corretora trabalhar para ele. Deixa a AGK trabalhar para ele. Né? A AGK tem agilidade, flexibilidade, atendimento personalizado, negocia as melhores taxas, acompanha as oscilações do mercado e trabalha também como uma consultora estratégica no mercado. Então, a AGK é importante para os importadores e exportadores hoje. Tem que ser utilizado a corretora de câmbio. E as empresas focam no que elas têm fazendo no dia a dia. Passou-se.
E em 2021 veio a Lei 14.826. Essa lei foi o regulamento mais recente da área cambial, onde tudo passou a ser digitalizado, tudo começou a ser mais flexível e tudo começou a ser mais ágil no comércio exterior. Foi o novo marco do câmbio, né? O RMCC em 2005 e 2010, a nova lei do novo marco legal em 2021, e em 2025, onde nós estamos hoje, nós temos várias moedas digitais. Nós temos... hoje a gente estava conversando, inclusive, sobre o ouro, né? Que não é digital, mas o ouro parece que está querendo voltar também, né? E as criptomoedas, e assim vai. Tudo a gente faz hoje no celular. Faz pagamento no celular, compra no celular, tudo muito ágil, tudo muito corrido. As moedas mudam, as regras mudam, mas a confiança é eterna. Assim no câmbio como na vida, a confiança é base de qualquer transação duradoura. Gente, nós temos que pôr na cabeça da gente, como eu falei, a gente tem que estar sempre aprendendo. E para estar sempre aprendendo, nós temos que estar sempre em contato com quem sabe, com quem conhece, com quem é maior que a gente, vamos dizer assim, tem mais conhecimento que a gente. Há um tempo atrás, eu jogava tênis. E jogava tênis 2 vezes por semana no clube. E eu procurava sempre jogar o tênis com quem era mais forte que eu, porque eu queria me desafiar, eu queria aprender. Se eu jogasse e batesse a bola com quem é do mesmo nível que eu, a gente ia jogar ping-pong, não é? Então, tem sempre que buscar um desafio na nossa vida, gente. Temos que sempre estar buscando. E sempre correndo, não deixando o tempo passar, utilizando o tempo. Veja, na KSR, eu sempre ia atrás das coisas, eu queria crescer, eu queria saber, eu queria aprender. Então, eu fui perguntar, o que a gente faz? Como faz isso? Como faz assim? É isso que a gente tem que fazer hoje. E sempre. Para a gente poder estar sempre atualizado e sempre crescer. Crescer para o nosso bem. Estar sempre crescendo. Isso aqui é um exemplo, uma foto de um escritório de antigamente. Antigamente é muito tempo, né? Mas na KSR era assim. Eu achei uma foto desse escritório para mostrar para vocês como é que era. Hoje, um camarada só faz tudo isso aqui no computador, não é? É muito ágil, muito ágil. E aqui eu pus um filminho, gente. Foi um filme que eu achei, não tem nada a ver o pessoal batendo na máquina, as pessoas, as mulheres lá, mas achei para mostrar para vocês o volume de documentos que a gente tinha. Como era esse volume de tempo que a gente tinha. Então tá aqui. Olha, dá para ver? Olha como era. Logicamente, aquela época foi muito mais moderno que isso, né? Mas olha a quantidade, cada pasta dessa era uma exportação ou importação que você fazia. Olha o monte de papel que tinha, um monte de papel que a gente fazia. Lá tinha um departamento, vamos dizer, departamento de documentação. Ali tinha o supervisor, o coordenador, aqui tinha o supervisor desse departamento. E aqui tinha outro departamento também, e todos ligados a um gerente. Olha a quantidade de gente que a gente tinha naquela época para trabalhar, para fazer um processo de exportação e importação. Era uma loucura. Não tinha computador naquela época, não tinha nada. Tudo começou a ter depois. E o volume de documentação, olha que coisa. E na nossa mesa tinha uma caixa de entrada de documentação e uma caixa de saída. Você está vendo? Você lembra disso? Olha o que tinha de documento. A caixa de saída e a caixa de entrada. E nós tínhamos um boy interno que passava nos departamentos e pegava e via, esse aqui é para esse departamento, levava aqui. Fugido do negócio, né? Esse departamento é daqui, esse daqui. E assim ia, assim a gente fazia as coisas naquela época. Era muito complicado.
Complicado no sentido de volume de papel. Não podemos deixar de falar do Pix. O Pix foi inventado aqui, foi criado no Brasil pelo Banco Central. O Brasil é o único país no mundo que utiliza o Pix. Muito rápido, você manda para um, recebe do outro. O Pix agilizou muito esse nosso comércio aqui no Brasil. Substituiu o cartão de crédito, substituiu o talão de cheque, substituiu um monte de coisa. Esses outros viraram praticamente obsoletos. Não tinha mais como usar, não tem como usar. Se você for usar o cartão de crédito hoje, você tem ele no celular. Mas um Pix, você tem Pix? Todo mundo pergunta, tem Pix? Passa o Pix. Todo mundo faz Pix hoje em dia, né? O tempo é limitado diariamente. O dinheiro você pode guardar, aplicar se você quiser, mas o tempo, diariamente, ele vai embora. Se você não souber aproveitar o tempo, você não aproveita e não faz o que tem que ser feito da maneira correta. A nave começa a desacelerar. Estamos voltando para o dia de hoje. A nossa viagem, nós somos do escambo, a primeira moeda metálica, o papel moeda, do cheque ao digital, a era do câmbio, 1940 a 2000, 2005 a 2025 e o Pix. Gente, olha isso daí. Há quanto tempo eu estou falando aqui com vocês? Meia hora, 40 minutos já? Uns 40 minutos? Tudo que eu falei para trás já foi, gente. Perceberam? Em 40 minutos eu falei um monte de coisa, mas cadê? Já foi, já era. Por isso tem que aproveitar hoje e não deixar para depois. Tem gente que diz o seguinte, eu vou deixar para amanhã o que eu deixei para fazer hoje, que era para fazer ontem. Já imaginou um negócio desse? Tem muita gente assim. Então, aproveita o tempo, gente. Aproveita o tempo. Cada decisão que tomamos tem um peso. Não deixe nada para depois. O depois não existe, gente. O importante é o agora. Depois não existe. Não deixe nada para depois. Se você deixar alguma coisa para depois, de repente você nem faz. E você perde o tempo. Depois você perde o interesse. Vou contar mais um pedacinho da minha história. Eu, no fim do ano passado, começo desse ano, eu estava assistindo, estava vendo na internet uma palestra. E eu, há 50 anos, trabalho em comércio exterior. Apanhei, vivi muita coisa, aprendi, errei, aprendi com meus erros, sabe? E assim por diante, eu fiz muita coisa na vida, muita coisa. E sempre quis mais, quis aprender, quis crescer. No começo desse ano, eu estava vendo na internet um camarada, uma palestra. E eu sempre gostei desse contato com o povo, com vocês. Eu sempre gostei disso. Nas empresas em que eu passava, quem fazia demonstração para os CEOs, para os acionistas e para todo o pessoal, eu que fazia isso para todo mundo. Eu mostrava como fazer, o que tinha que fazer, a rotina, o fluxo da logística do produto. Eu na Citrovita, eu construí o pipeline. Citrovita foi a fábrica de suco de laranja da Votorantim. Eles embarcavam em tambores e quis embarcar em granel como citrosuco e Cutrale. Eu comecei a trabalhar nesse projeto do pipeline. Pegar o suco aqui e levar na casa do cliente lá na Europa. Então, temos que fazer essas coisas. Você perde o interesse. Se eu não tivesse visto que eu queria ser na internet, um camarada fazendo uma palestra, eu fui para cima, falei, é isso que eu gosto. Eu quero ser palestrante. E fui. Procurei cursos, procurei fazer as coisas, procurei entender de palestra. E hoje eu estou aqui conversando com vocês. Quando eu comecei a fazer o curso de palestra, eu vi também que mentoria era uma coisa que eu gostava. E eu fiz um curso de mentoria por vídeo com Ehrlich, em Portugal.
Eu tenho o certificado europeu de mentoria. Então, tudo isso, gente, eu quero aprender, eu quero estar junto, eu quero fazer. Eu não quero perder tempo na minha vida. Minha vida é isso, já passou tudo isso. Então eu tenho que aproveitar isso que eu tenho. Para coisas boas, para ensinar, para aproveitar tudo que eu posso fazer, para ajudar os outros. É isso que eu estou fazendo hoje. O dia vira noite. Você está durante o dia? Chegou no fim do dia? Acabou. Já é noite. Você vai atravessar a noite e fazer o que tem que fazer? No dia seguinte você chega arrebentado no escritório. Então você tem que aproveitar o seu dia para fazer o que você tem que fazer. Depois as pessoas crescem. Isso é importante. Eu não sei quantos de vocês são casados e não sei quantos de vocês têm filhos pequenos. Mas eu tenho 2 filhos, um casal. E desde pequenininho, a gente está sempre com eles. Sempre com eles. A gente tem os filhos e esses filhos, com o tempo, vão para o mundo. Assim como nós estamos, né? Fora de casa, já muita da gente. Meu filho se casou, minha filha se casou. Eu tenho 3 netinhos lindos. Então, o que eu quero fazer? Aproveite esse tempo que eles estão com vocês. Aproveite o tempo com a sua família. Não deixe o tempo deixar de vocês fazerem isso. É importante você acompanhar a evolução dos seus filhos. E não só os filhos, seus entes queridos. Você não sabe o que acontece daqui 2, 3 minutos da vida da gente. Eu sempre que saio de casa, eu dou um beijo e um abraço à minha esposa. Porque hoje em dia na rua você sai e não sabe se volta. Não é? Os amigos, custa dar um abraço num amigo? Custa falar para o amigo eu te amo? Aquele amigo que você gosta dele? Não custa nada disso, gente. Você incentiva, você enaltece o camarada. É importante a gente ter isso na vida. É importantíssimo isso. Então, depois as pessoas crescem. Então, cuidem disso. Depois as pessoas envelhecem. Como todos nós. Como eu falei, minha vida é isso. Eu tenho isso ainda para seguir. Não sei aqui quanto é que vai ter. Então, aproveite esse tempo. Vocês também devem aproveitar o tempo de vocês. Eu assisti um filme que foi indicado para mim, Interestelar. E num determinado momento, não sei se alguém assistiu esse Interestelar. Assistiu? Num determinado momento tem uma frase que o camarada diz: eu não tenho medo da morte. Você lembra disso? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do tempo. Olha como isso é profundo. Morrer todo mundo vai, não tem que ter medo. Quando a morte chegar, você não está mais vivo. Então, para que ter medo da morte, não é verdade? Enquanto você está vivo, não pensa nela, deixa correr, toca o barco. Esquece. Então, todo mundo envelhece. E esse depois não existe. Tem que deixar. Esquece o depois. Viva o hoje, o agora. A vida passa, como eu acabei de falar. A vida passa. Depois você se arrepende de não ter feito algo que teve a chance de fazer. Aquele abraço que eu falei, você não deu, o cara se foi, sei lá. Puxa vida, eu podia ter dado um abraço nele. Eu podia ter dado um beijo. Eu podia ter dito eu te amo. Eu podia ter feito várias coisas que pudessem incentivar esse camarada, né? E não fiz. Você se arrepende porque o tempo passou. O tempo, gente, é a única moeda que a gente tem, que a gente gasta, sem saber o quanto a gente tem em conta ainda. Vai gastando e não sabe quanto tempo nós tem na conta ainda. Quanto tempo a gente tem. Antes de terminar, eu quero ler uma coisa que eu vi na internet agora. E eu quero ler para vocês. Isso aconteceu, se você ver, eu me vejo aqui. E acho que muitos de vocês também vão se ver aqui. A vida me colocou diante de escolhas difíceis.
Mudou meus caminhos e me fez encarar dores que eu não esperava. Chorei, mas também descobri forças que nem sabia que tinha. Descobri forças que eu não sabia que tinha. A pessoa que eu fui já não existe. Hoje eu carrego aprendizados, cicatrizes e coragem. Sei que amanhã seria ainda melhor, porque sigo acreditando, me superando e me reconstruindo a cada dia. Gente, é isso que a gente tem que fazer. É isso que eu faço. E é isso que eu aconselho vocês todos a fazer. Aproveitem o tempo de vocês. Curtam o que vocês têm. Vivam a vida com alegria. Toquem o barco. Aprendam. Ajudem o próximo. No escritório, muita gente gosta de puxar o tapete dos outros. Isso não se faz. Você tem que ajudar a pessoa a crescer. Se você segura uma pessoa aqui assim, você não deixa ela crescer, você também não cresce, você tem que ficar segurando ele aqui. Você não vai. Por quê? Você tem que segurar esse cara aqui. Agora solta esse cara, ele vai e você vai junto para cima. Então ajudem, gente. Ajudem. Produzam. Usem o tempo que vocês têm. E assim, gente, agradeço bastante a vocês. Agradeço a AGK por ter me convidado para essa palestra. E aqui estão meus contatos. Tem o QR Code também. À disposição de vocês para o que vocês precisarem e quiserem saber. É isso.